Então, dentro das tecnologias coletivas de tratamento de esgotos, eu vou iniciar com o que nós chamamos de sistemas naturais de tratamento de esgotos. Dentro desses sistemas naturais, eu destaco duas tecnologias, que são os métodos de disposição controlada no solo e também as lagoas de estabilização. Nessas duas tecnologias existem um conjunto de processos envolvidos, tecnologias específicas envolvidas, que a gente vai apresentar, né, nessa aula de hoje algumas delas, tá bom? Então, basicamente, no uso de lagoa de estabilização, a gente utiliza uma relação simbiótica entre bactérias e algas, né? As algas vão produzir oxigênio e as bactérias vão utilizar esse oxigênio produzido principalmente, né, assim, pela fotossíntese algal e também uma parcela do oxigênio que acaba entrando na coluna d'água via reaeração atmosférica, né? Então, essas bactérias aeróbias degradam a matéria orgânica e alguns outros poluentes presentes ali na coluna d'água, né, por processos, obviamente, aeróbios, que vão estar ali, tanto na fração da coluna d'água, que é relativa à utilização de oxigênio por micro-organismos aeróbios estritos, quanto também aqueles que utilizam de metabolismo facultativo, ou seja, na presença de oxigênio, eles preferem oxigênio, que é o melhor aceptor de elétrons presente, né, que existe na natureza, e que, na ausência, conseguem degradar a matéria orgânica, né, assim, especialmente em condições anaeróbias, produzindo desta forma biogás, tá? E lá no fundo da lagoa de estabilização, dessa coluna d'água, para os sólidos que acabam sedimentando, vai haver, e na impossibilidade da presença de oxigênio, né, para essas regiões mais profundas da lagoa, vai haver a participação de micro-organismos grandemente anaeróbios, que vão degradar a matéria orgânica ali, ou para metano, né, e, eventualmente, ali para o processo de redução de sulfato, tá bom? Essas lagoas de estabilização, elas podem ser agrupadas em paralelo, né? Ou seja, quando eu pego a minha vazão de esgoto ali, divido em partes iguais, dependendo do número de módulos aqui em paralelo. Nesse caso aqui, nós estamos vendo 3 módulos em paralelo aqui e também módulos em série, né? Ou seja, 1/3 da vazão vem para cá, para esse módulo, 1/3 para cá e 1/3 para cá, nessa figura que eu estou mostrando. E nós temos, nesse caso aqui, a presença de uma lagoa de estabilização, nesse caso anaeróbia, seguida de uma lagoa facultativa. Portanto, a vazão que sai da lagoa anaeróbia chega na lagoa facultativa. Isso é o que nós chamamos, né, de sistemas em série, em que a vazão da lagoa de montante chega na lagoa de jusante, tá bom? Portanto, essas lagoas elas são agrupadas em paralelo ou em série, né, a depender do objetivo principal. Nos sistemas de disposição controlada no solo, um dos principais sistemas que vem sendo investigado e principalmente aplicado em escala real, obviamente que os métodos de disposição controlada no solo são normalmente limitados a baixas populações, né, porque demandam muita área. A gente vem investigando bastante e aplicando o uso de wetlands construídos, né? Como eu vou mostrar um pouco mais em detalhes aqui nessa aula, tá? Então, tem uma grande vantagem, especialmente na boa relação que existe com o próprio ambiente construído, né? Você vê que às vezes nem parece uma estação de tratamento de esgotos. Por quê? Porque ali existe ali um crescimento de plantas, torna aquela estação bem bonita e que muitas vezes, em termos de poluição visual, são muito mais interessantes do que outras concepções de estações de tratamento, tá?
Então, eu vou começar, gente, com os sistemas de lagoa de estabilização. Como eu falei, tudo começa com a disponibilidade de energia luminosa. Essas microalgas são seres autótrofos e que utilizam a energia luminosa como fonte de energia. E aí, o que acontece é que, como subproduto dessa fotossíntese algal, eu tenho a produção de oxigênio e também, obviamente, tenho ali o crescimento de biomassa algal. O que acontece é que nessa coluna d'água, que a gente pode representar aqui, que vocês viram na figura, naquela segunda lagoa, né, que eu apresentei, que são as lagoas facultativas, tem bactérias aeróbias ou facultativas que utilizam esse oxigênio fornecido pelas algas para produzirem CO2. Os micro-organismos autotróficos, né, como as microalgas, elas utilizam o CO2 como fonte de carbono. É diferente das bactérias que apresentam, em termos de fonte de carbono, normalmente, elas utilizam a matéria orgânica presente aqui no esgoto e utilizam como fonte de energia a própria energia química, né, que existe ali no esgoto, por exemplo, na forma de matéria orgânica, às vezes na forma de matéria inorgânica, por exemplo, quando ela utiliza o nitrogênio amoniacal no processo de nitrificação, né, ou seja, essa matéria inorgânica, a amônia, nesse caso, vai ser utilizada como fonte ali de energia, ou seja, quando se quebram as ligações químicas dessa matéria orgânica ou dessa matéria inorgânica, né, uma ligação química rica em energia, os micro-organismos têm a capacidade de armazenarem essa energia na forma de ATP, e isso é o que faz, né, com que eles acabem crescendo ali no meio também, né, a partir do metabolismo bacteriano. Então, o que acontece numa lagoa, a gente olhando assim para um sistema de lagoa de estabilização, é um negócio às vezes meio sem graça, mas ali dentro tem um monte de bioquímica, tem um monte de engenharia também na questão da construção. Portanto, numa lagoa facultativa, por exemplo, existem zonas, a gente divide essas zonas em 3 partes, uma zona aeróbia, uma zona anaeróbia e uma zona facultativa intermediária. A zona aeróbia, obviamente, que é a que fica mais próxima ali da lâmina de água, né? Ou seja, aonde vai incidir uma boa parte dessa energia luminosa e aonde vai haver a maior produtividade algal, maior quantidade de oxigênio que vai adentrar ali na lagoa. A zona anaeróbia que fica no fundo, onde os micro-organismos anaeróbios vão degradar a matéria orgânica que acaba sedimentando, né, ali no fundo da lagoa, vão transformar essa matéria orgânica em biogás, e uma zona facultativa intermediária entre essas duas zonas anteriores. Ou seja, na realidade, essas zonas aqui, muitas vezes, elas não têm uma altura muito bem definida na lagoa. Vai variar conforme a profundidade da lagoa, vai variar conforme a atividade fotossintética, a penetração dessa energia luminosa aqui na coluna d'água, da carga de esgoto afluente aqui, que vai liderar a um maior ou menor consumo de oxigênio, a maior ou menor incidência de ventos, que vai ajudar nessa parte aqui da reaeração atmosférica. Portanto, é impossível predeterminar essas zonas aqui de antemão, mas, né, você tem essas variações ao longo do dia e ao longo, muitas vezes, dos dias da semana e do ano. E, obviamente, ao longo das horas do dia. Por quê? Porque essa energia luminosa varia ao longo ali das horas do dia, né? E muitas vezes, nesse balanço de oxigênio, a gente tem picos de oxigênio dissolvido durante ali o período diurno, obviamente, quando há maior incidência de energia luminosa e atividade fotossintética,
e períodos de baixa concentração, muitas vezes chegando a condições anaeróbias, nos períodos noturnos, em que não se tem atividade fotossintética das algas e você tem ali um consumo constante de oxigênio por esses micro-organismos aeróbios que habitam, né, que existem ali na coluna d'água, tá? Ou seja, microalga trabalha algumas horas do dia, né, nos períodos que tem energia luminosa, mas as bactérias trabalham ali 24 horas por dia, né, degradando matéria orgânica. Então, na realidade, uma lagoa, a gente projeta essa lagoa de maneira a contemplar esses dois processos, né, de produção de oxigênio e de consumo de oxigênio. E aí, a gente tem vários tipos de arranjos de lagoa de estabilização. O tratamento preliminar, que nós já discutimos na aula passada, seguido de uma única lagoa, que nós chamamos de lagoa facultativa primária, ou seja, quando ela recebe diretamente os efluentes do tratamento preliminar, em que esse tratamento primário vai acontecer na lagoa facultativa, muito embora a gente saiba que também vai acontecer o tratamento secundário aqui, né? Ou seja, a remoção dessa matéria orgânica finamente particulada e dissolvida vai acontecer para além da remoção dos sólidos em suspensão, que vão sedimentar e vão constituir ali o lodo do fundo da lagoa de estabilização, ou eu posso ter um arranjo de lagoa anaeróbia seguida de lagoa facultativa secundária. Né? Qual é a grande vantagem de eu utilizar esse tipo de arranjo? É que se tem uma economia de área, quando a gente compara as mesmas eficiências de tratamento em relação a uma única lagoa facultativa primária. Ou seja, eu tenho uma economia de espaço quando eu utilizo esse arranjo. A grande desvantagem é exatamente o quê? Que essa lagoa anaeróbia, pelo fato de não haver nenhum dispositivo de cobertura ali dela, você tem uma possibilidade muito real de reclamações ali de pessoas, né, de habitações próximas ali da lagoa anaeróbia. Por quê? Porque há o escape desse biogás para a atmosfera e com os ventos que circulam ali na lagoa de estabilização, o arraste, né, o encaminhamento desse biogás para próximo das casas, né, e como a gente viu, o H2S, o sulfeto de hidrogênio, mesmo em baixíssimas concentrações, já é perceptível pelo olfato humano. Nós temos também, em termos de lagoa de estabilização, a possibilidade de projetarmos sistemas que vão também trabalhar na remoção, principalmente dessa matéria orgânica, né? A gente, em termos de remoção de coliformes termotolerantes, em lagoas anaeróbias seguidas de lagoa facultativa ou lagoas facultativas primárias, a remoção é muito baixa, normalmente por quê? Porque essas lagoas são muito profundas, né? Especialmente a lagoa anaeróbia, e aí se tem uma baixa penetração dessa energia luminosa que age exatamente nesses micro-organismos patogênicos, causando a desnaturação ali do DNA, né, ali dos micro-organismos, e eles deixando de ser patogênicos. Então, quando a gente tem uma dificuldade, digamos assim, em termos de disponibilidade de energia solar para essa produção de oxigênio, ou se quer ter um maior controle sobre a questão da produção dos gases odorantes ali ao longo das horas do dia, ou se quer ter uma maior flexibilidade operacional, né? Por exemplo, se projetam lagoas aeradas facultativas ou lagoas aeradas de mistura completa, seguidas de lagoas de decantação. Nessa lagoa aerada facultativa, se deseja que ocorram processos muito parecidos em relação à lagoa facultativa primária. A única diferença é que
esse oxigênio que vai ser fornecido vai independer da fotossíntese algal, vai ser advindo da oxigenação ou, né, a partir de aeradores de superfície, como esses aqui que vocês estão vendo, ou a partir de outros dispositivos, de mangueiras perfuradas, né, ou de difusores, enfim, qualquer outro dispositivo, né, que seja colocado para essa oxigenação. Mas, de todo modo, na coluna d'água, eu tenho um espaço ali para a ocorrência dos processos aeróbios ou facultativos, e eu tenho ali uma profundidade que esse nível de oxigenação não vai interferir nessa profundidade, e eu vou ter ali a ocorrência de processos anaeróbios. Quando eu aumento o grau de mistura nessas lagoas, eu tenho a geração, né, ou a produção de uma lagoa aerada de mistura completa, ou seja, se eu pegar qualquer amostra ao longo aqui da área superficial da lagoa e da profundidade da lagoa, em teoria, é para eu obter a mesma concentração, que é exatamente advindo aí da cinética, né, de mistura completa, tá bom? Ou seja, nessa possibilidade, eu não tenho a formação dessa zona anaeróbia aqui no fundo que eu tenho na lagoa facultativa aerada. Como eu não tenho nenhuma possibilidade de separação do lodo, da biomassa, aqui que está degradando a matéria orgânica, né, em relação ao líquido, eu projeto uma lagoa de decantação que vai fazer com que essa biomassa, que vai ter uma maior densidade do que o líquido, vai para o fundo, e o líquido vai ser ou despejado diretamente no corpo receptor, né, ou vai passar por algum outro processo de polimento. Portanto, esse sistema aqui, gente, é muito parecido com o sistema de lodo ativado, que eu já comentei um pouquinho na disciplina, mas que ainda vou tocar um pouco nessa tecnologia, certo? É muito parecido, com a exceção de que não existe recirculação de lodo aqui da lagoa de decantação para a lagoa aerada de mistura completa, como existe, por exemplo, a recirculação de lodo a partir de um decantador secundário no sistema de lodo ativado. E aí, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, eu associo essas lagoas facultativas, ou lagoas anaeróbias seguidas de lagoas facultativas, ou lagoas aeradas, enfim. Eu associo essas lagoas com lagoas aeróbias ou lagoas de maturação, conhecidas. São lagoas mais rasas, que a penetração dessa energia luminosa, né, dessa luz solar, vai ser mais facilitada. São lagoas que eu estou trabalhando ali com profundidades da ordem de 1 metro, por exemplo, ao passo que lagoas facultativas são profundidades da ordem de 2 metros, 2,5 metros, e lagoas anaeróbias, por exemplo, são profundidades da ordem de 3, muitas vezes chegando a 4, ou mesmo 5 metros, dependendo aí das condições de terreno, lá do local de construção da estação de tratamento. Portanto, essas lagoas facultativas, ou anaeróbias facultativas, o objetivo principal delas é a remoção da matéria orgânica. A remoção, ou o enquadramento, ou o cumprimento legal em relação aos coliformes termotolerantes fica a cargo dessas lagoas de maturação, tá? E eu vou associar essas lagoas de maturação em série, ou seja, o efluente da lagoa de maturação 1 vai para para a lagoa de maturação 2, o efluente da lagoa de maturação 2 vai para a lagoa de maturação 3 e assim sucessivamente. Em linhas gerais, quando eu tenho ali 3 lagoas de maturação em série, normalmente eu cumpro com os requisitos legais de descarte em corpos receptores. Mas isso tem que se simular, se calcular, né, a partir dos diferentes modelos cinéticos e também aspectos ligados à temperatura do local, nível de insolação, etc., né, que vão interferir, especialmente a altura da coluna d'água, ali da lagoa de maturação, vão interferir nessa cinética
de remoção de coliformes termotolerantes, tá bom? Então, normalmente nós temos sistemas em série, por exemplo, de lagoa facultativa primária, seguida de lagoas de maturação em série, vai ser 1, 2, 3. A gente tem, nos sistemas reais de tratamento de esgotos, diferentes possibilidades ali, que, infelizmente, muitas vezes, as lagoas implantadas não mais cumprem ali os requisitos legais de descarte, portanto, é importante que a gente sempre conceba sistemas de tratamento ali que vão, de uma certa forma, ser capazes de cumprir e também terem a possibilidade de se acrescentar algum tipo de processo ali de polimento final, de maneira a cumprir, né, esse requisito legal. E a gente tem, nessa foto aqui, essa associação de várias lagoas, muitas vezes aqui, anaeróbias, facultativas e lagoas de maturação em série. Vistas aqui de lagoas, né, elas têm esse aspecto esverdeado, as lagoas facultativas e as lagoas de maturação, tá? As lagoas anaeróbias, elas têm um aspecto mais de uma cor escura, de uma cor, né, negra, preta, ali advindo exatamente dos processos de decomposição anaeróbica, tá bom? E, obviamente, inexistência ou muito baixa fotossíntese algal, muitas vezes acontece, né, somente ali em alguns milímetros nessas lagoas anaeróbias, ali a presença de algumas algas, clamidomonas, né, que acabam realizando a fotossíntese algal mesmo em alguns milímetros de lagoas anaeróbias. Portanto, quando a gente fala de lagoa, a gente está, na realidade, falando em relação à predominância de processo. Em outras palavras, numa lagoa facultativa, a predominância será daquela zona facultativa. Mas a gente sabe que vai haver uma zona aeróbia lá em cima e uma zona anaeróbia lá embaixo. Numa lagoa de maturação, a predominância vai ser da zona aeróbia, por ela ser mais rasa. Mas pode haver uma zona facultativa e uma zona anaeróbia lá embaixo, nem que seja alguns milímetros ali de altura. E mesmo na lagoa anaeróbia, a predominância vai ser ali da zona anaeróbia. Isso acontece pela maior profundidade que a gente projeta e também, né, por projetar a lagoa para uma elevada carga orgânica volumétrica, e isso vai liderar um rápido consumo do oxigênio dissolvido presente, de maneira a que a maior parte da lagoa funcione, né, como uma lagoa, como um bioreator anaeróbio. Então, numa lagoa facultativa, que você tem muita fotossíntese algal, ou numa lagoa de maturação, o aspecto é esse verde aqui, leitoso, como vocês estão observando. Isso aqui é uma vista, gente, olha, da proteção do talude interno da lagoa, de uma das formas de se despejar o esgoto afluente ali na lagoa, né, ou normalmente ou por tubos de ferro fundido, nesse caso aqui de PVC, colocação de tesa aqui, uma entrada submersa, né, como vocês estão vendo aqui, né, e aí a gente tem o caminhamento, digamos assim, muitas vezes a partir do uso de lagoas em série ou do uso de chicanas, né? São espécies de paredes que se colocam ali na lagoa de maneira a que essa cinética siga o mais próximo possível de um fluxo em pistão, cuja cinética de remoção de matéria orgânica e de remoção de coliformes termotolerantes é melhor do que uma cinética de mistura completa. Isso aqui são vistas aqui de sistemas de tratamento. Esse aqui é em Aquirás, certo? É um sistema composto de um tratamento preliminar, seguido de um módulo de lagoa anaeróbia, né? Seguida de lagoa facultativa e 2 lagoas de maturação. E são 2 módulos iguais, né? Como esses aqui. Isso aqui é um projeto meu, antigo, né? De quase 20 anos. Tá? E aí a gente tem
essa divisão aqui de vazão aqui dos módulos de lagoa anaeróbia, né? Então, o esgoto que sai daqui é dividido em duas partes iguais, Q sobre 2 vem para esse módulo aqui, Q sobre 2 vem para cá, e esse Q sobre 2 vai da lagoa anaeróbia, seguido da lagoa factativa, e seguida das duas lagoas de maturação, tá? Aqui a gente tem um aspecto dessa biomassa algal, né, como vocês estão vendo. Isso aqui é uma lagoa lá do sistema do Distrito Industrial, aqui da região metropolitana de Fortaleza, né, que fica ali em Maracanaú, pegando os esgotos ali de várias indústrias, né, e de alguns conjuntos habitacionais. E para vocês terem uma ideia, né, de como é que ele funciona, é uma área de quase 90 hectares, essa aqui, olha, e é uma lagoa anaeróbia, seguida de uma lagoa factativa, e 3 lagoas de maturação. Então, o esgoto entra aqui, ó, percorre aqui, entra aqui, percorre aqui, entra aqui, percorre aqui, entra aqui, e vai e sai aqui, né, e é descartada aqui no rio Maranguapim, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é alguns problemas operacionais que, às vezes, surgem em lagoas de estabilização, especialmente tratando esgotos industriais, na presença de elevadas concentrações de sulfato, que, com a produção do sulfeto aqui na lagoa anaeróbia, ou muitas vezes na própria lagoa facultativa, existe o crescimento de bactérias oxidadoras de sulfeto que tem essa coloração aqui rosada, essa capa rosa formada, que acaba interferindo negativamente no funcionamento aqui das lagoas de estabilização, obviamente por impedir a penetração dos raios solares. Essas aqui são vistas de lagoas aeradas facultativas, os aeradores, que são colocados em posições dessa área superficial da lagoa, ancorados, nesse caso aqui, em pilaretes, aqui, colocados na lagoa, né, e que vão oxigenar. Então, nesses sistemas aqui, o fornecimento de oxigênio independe da fotossíntese algal e é dependente do nível de aeração imposta, né, pelos aeradores superficiais, tá? E, obviamente, que vocês estão vendo aqui a proteção do talude, são sistemas impermeáveis aqui, que são colocados ou com uma camada de bem compactada, né, deixando, assim, o solo impermeável, muitas vezes a colocação de manta asfáltica. Isso aqui são alguns parâmetros de projeto de lagoa de estabilização que eu vou fazer uso na próxima aula. A gente vai ter uma aula bem aplicada, né, de cálculos, de como é que a gente pode utilizar melhor esses números e alguns cálculos importantes que eu julgo na segunda-feira. Então, isso aqui são alguns aspectos aqui em termos de parâmetros de projeto, nas lagoas anaeróbias, facultativas, aerada facultativa, aerada de mistura completa, né, lagoa de decantação e de maturação, mas eu vou fazer uso dessa tabela especialmente na próxima aula. E para vocês darem uma olhada aqui nos níveis de eficiência em relação à matéria orgânica expressa em DBO, DQO, em relação à remoção de sólidos, em relação à remoção de nitrogênio amoniacal, nitrogênio total, de fósforo, e aqui a remoção de coliformes termotolerantes, né, no tocante à parte bacteriológica. Ok? Observemos que, por exemplo, aqui, na parte bacteriológica, essas lagoas de estabilização, excetuando-se as lagoas de maturação, né, se tem baixíssimas remoções de coliformes termotolerantes. Uma unidade logarítmica é o equivalente a 90%, 2 unidades logarítmicas é o equivalente a 99%. Mas como eu tenho que sair de 10 à sétima ou 10 à oitava, por exemplo, para 10 à terceira, eu tenho que remover 5 unidades logarítmicas, né, ou 4 unidades logarítmicas. E eu não consigo remover nas lagoas facultativas. E essa remoção vai acontecer nas lagoas de maturação, essa remoção complementar, tá bom? E essas lagoas aqui, facultativas, ou anaeróbia seguida de facultativa, etc., função principal delas é remover uma grande parte
dessa matéria orgânica presente, tá bom? Então, eficiências da ordem aí de 70%, 80%. Para a gente avançar um pouquinho, eu queria falar dos sistemas naturais de disposição controlada no solo, tá? Também vem sendo utilizados, mas principalmente para pequenas populações, como eu falei anteriormente. Portanto, independente do método de disposição controlada no solo, é importante que o esgoto ele tenha um tratamento anterior ao método de disposição controlada. E esse tratamento é um tratamento preliminar, para eu remover ali os sólidos grosseiros, areia, etc., e um tratamento primário, por exemplo, em um tanque séptico, ou muitas vezes eu posso fazer uso de um reator anaeróbio do tipo ASB, removendo ali uma boa parte dessa matéria orgânica, mas principalmente removendo os sólidos presentes, ou uma boa parte dos sólidos presentes, para evitarmos problemas de colmatação, ou problemas de entupimento no solo que vai receber aquele esgoto. Portanto, o solo, esses sistemas de tratamento, eles não partem do princípio que eu vou poluir o solo, não. Na realidade, eu vou trabalhar com aplicações de esgoto compatíveis ali com as características do solo, né? O solo vai ser utilizado ali como elemento filtrante, mas que também vai acontecer ali no próprio biofilme formado, ou muitas vezes com a atuação da própria energia luminosa naquele solo, vai haver uma remoção dos poluentes, tanto por processos bioquímicos, ali de transformação de matéria orgânica, de nitrogênio, de fósforo, quanto também a atuação ali da própria luz solar, que tem uma capacidade, muitas vezes, de degradar, a partir da fotólise, né? Alguns, por exemplo, microcontaminantes, tem a capacidade de desnaturar, como eu falei, de remover os micro-organismos patogênicos pela atuação da própria energia solar, ali no DNA desses micro-organismos, desnaturando, inativando esses micro-organismos. Então, é um conjunto de processos, e além disso, eu tenho a participação das plantas que são colocadas ali no solo, né, que vão assimilar esses nutrientes, ou uma parte desses nutrientes, e vão produzir, vão ser transformados em biomassa verde. E aí eu removo essa biomassa verde, aparo, né? Portanto, eu posso, com a utilização desses processos de disposição controlada no solo, muitas vezes produzir forrageira, produzir capim, né? Que pode ser reaproveitado, por exemplo, como ração animal, ou muitas vezes para outros fins. Então, dentre os métodos de disposição controlada no solo, eu tenho a infiltração lenta. Por exemplo, quando eu utilizo um sistema de gotejamento, por exemplo, ou tubos perfurados ali com baixas aplicações de esgoto no solo. Portanto, eu tenho ali um processo de infiltração lenta, infiltração rápida, ou também conhecido, né, como método do sulco, quando eu abro essas valas aqui no terreno, jogo os esgotos e os esgotos vão infiltrar rapidamente. Portanto, a infiltração lenta é utilizada principalmente para solos com características mais argilosas, a infiltração rápida para solos com características mais arenosas, né, que tem uma maior permeabilidade. A infiltração subsuperficial, quando esse esgoto ele é lançado abaixo ali do nível do solo, né? Ou seja, eu não tenho ali a formação de aerossóis, a formação de uma lâmina de esgoto que pode liderar o aparecimento de vetores, etc. Eu tenho o escoamento superficial, o método da rampa, né? Que eu jogo o esgoto numa parte mais superior do solo, ou seja, ele tem uma declividade, e ao longo dessa declividade, o esgoto ele vai se infiltrando, é recolhido, né, em um sulco, em uma vala, no pé da rampa, e daqui é encaminhado a um corpo receptor. Portanto,
nessas situações anteriores, o esgoto ele acaba alcançando o lençol freático, né? Ou seja, eu aplico no solo, as plantas utilizam uma parte desse esgoto para a produção da biomassa verde, para os processos de evapotranspiração, e o que não é utilizado, os micro-organismos utilizam ali esse esgoto para os seus processos bioquímicos ali envolvidos na degradação dos poluentes presentes, e aquilo que não é utilizado ali de líquido e tal, acaba chegando no lençol freático. Por fim, as wetlands, que são conhecidos, né, como wetlands construídos ou alagados construídos, mas wetlands construídos é o termo que mais vem sendo utilizado na engenharia sanitária e ambiental, e nós temos duas possibilidades, a chamada de escoamento superficial ou escoamento subsuperficial. No escoamento superficial, a gente utiliza plantas flutuantes, né, que nós chamamos de macrófitas. Essas plantas, né, são flutuantes, mas na realidade são plantas que são capazes de crescer, né, na presença de água, né, são vegetais aquáticos, né, e dependendo de como a raiz, né, de como as folhas dessas macrófitas estejam na coluna d'água, né, elas são classificadas como macrófitas flutuantes, emergentes ou submersas. E quando eu utilizo um escoamento superficial, aqui eu utilizo um substrato que vai ajudar nessa degradação, né? E também, dependendo do nível de água e também da forma como que esse esgoto está saindo ali da wetland, né? E está infiltrando ou está percolando ali na wetland, eu tenho essa disposição em sistemas de wetland de escoamento superficial de fluxo horizontal ou de fluxo vertical. Dentro do fluxo vertical, eu tenho, né, o processo convencional e o sistema francês. Então, isso aqui é apenas para mostrar, gente, olha, nessas wetlands de escoamento superficial, essas aqui que eu estou, né, classificando, dependendo da forma, né, como as macrófitas estão na coluna d'água, a gente pode ter essas diferentes classificações. Ó, macrófitas flutuantes, quando as raízes, né, e as folhas aqui, elas acabam ficando, né, flutuantes, né, na coluna d'água, quando elas acabam se enraizando aqui no substrato, né, mas quando elas têm uma parte aqui do caule e das folhas, né, acima da coluna d'água, são conhecidas como macrófitas emersas, e assim as outras aqui que vocês podem dar uma olhada com calma, né? Essas aqui, as raízes, toda a parte do caule fica submersa, mas as folhas aqui ficam acima da superfície, conhecidas como folhas flutuantes. Enfim, independente da forma, essas plantas têm que estar adaptadas às condições locais, né? Às condições de insolação, de temperatura, mas principalmente ali as condições de qualidade dos esgotos. E aí, ó, esse escoamento subsuperficial, escoamento vertical, isso aqui é uma vista daquela fotozinha que eu mostrei para vocês, né? Tem a divisão do esgoto, a colocação do esgoto aqui na wetland construída, né? Então, a gente tem, eu vou apresentar para vocês os principais tipos aqui nos slides que se seguem, tá bom? Uma vista, olha, de uma wetland bem pequenininha, ó, eu tenho um tratamento primário aqui, por exemplo, e aí eu tenho em um sistema unifamiliar aqui, ó, colocação do substrato, nesse caso aqui, brita, a planta, ó, e aí o esgoto ele está percolando, passando um determinado tempo aqui, né? E esse tempo é necessário para quê? Para que haja a transformação dos poluentes ali presentes e a incorporação desses nutrientes por essas plantas que são colocadas. Mas a remoção dos nutrientes, né, por exemplo, o nitrogênio, acontece grandemente por processos bioquímicos ali de transformação, né? Na realidade, menos de 10% do nutriente que é removido é de fato incorporado nessa biomassa verde que vai ser formada. E aí, olha,
A wetland de escoamento horizontal, pessoal, ó, o que é que eu tenho? Tenho a divisão aqui na entrada, ó, normalmente uma pedra, né, de uma granulometria maior aqui na entrada e na saída, ó. Eu tenho a colocação de um substrato aqui, ó, que pode ser uma brita, número 2, por exemplo. E aí, aqui na saída, eu regulo, com esse basculante aqui que vocês estão vendo, o nível de saída para que, obviamente, que o que vai regular o nível aqui dentro da wetland é esse nível de saída, né? Ó. Se eu coloco ele mais para cá, o nível vai ficar mais para baixo, mais para cima vai ficar mais para cima, e assim sucessivamente. E aqui em cima, né? Ou enraizada aqui, dependendo do tipo de planta que eu vou utilizar, eu vou ter transformação, né, ou crescimento desse vegetal, dessa planta, utilizada aqui na wetland. Um outro aspecto da wetland, o meu fundo, o meu sistema tem que ser impermeável. Nesse caso aqui, do escoamento horizontal, eu tenho uma declividade do fundo, cerca de 0, né, a 1%. Eu posso ter um coisa plano, mas pode chegar a 1% aqui de declividade. E aqui, normalmente, a gente coloca, em relação ao nível aqui do substrato, dessa brita, normalmente uns 10 centímetros de nível de submergência, que vai ser regulado por esse basculante aqui, tá bom? Isso aqui é uma vista, olha, da wetland de escoamento horizontal, a entrada, a divisão aqui do fluxo, né, a distribuição por meio dessa pedra com a granulometria maior, o fluxo horizontal, né, o regulador aqui de nível, para ficar uns 10 centímetros, por exemplo, as plantas aqui, as macrófitas, né, e assim sucessivamente. No escoamento vertical, gente, ó, convencional, o que é que eu tenho? Eu tenho as mesmas coisas que eu falei anteriormente, só que o que é que acontece? Eu tenho uma espécie de tubos perfurados colocados na superfície, infiltrando o esgoto, né, para que o fluxo aconteça dessa forma vertical. Como eu incluo tubulações aqui para facilitar essa entrada de ar e o próprio arraste do oxigênio, quando o esgoto adentra verticalmente, eu tenho processos de nitrificação mais facilitados aqui na wetland de escoamento vertical, quando eu comparo com o de escoamento horizontal. E aqui, da mesma forma, eu vou ter o material filtrante, por exemplo, uma brita, por exemplo, uma areia, etc., né? Uma camada de transição e aqui embaixo uma colocação de tubos perfurados, né, para a coleta do efluente. Ou seja, eu disponho em cima, coleta embaixo e aqui eu encaminho para um pós-tratamento ou para o descarte final. Uma vista aqui, olha, da disposição na parte superior, da coleta na parte inferior, colocação aqui da brita, né, ou da areia, fazendo essa transição, e aí a controle de nível aqui, também, da mesma forma, que eu possa querer interferir de maneira a trabalhar aqui com diferentes condições aeróbias, anóxicas, etc., né, para melhorar não só a remoção da nitrificação, mas também para a remoção do nitrogênio total, para eu favorecer também o processo de desnitrificação, para além da nitrificação, né? E aí a saída aqui do efluente. A gente tem a colocação da manta asfáltica impermeabilizando, colocação aqui de brita, ó, nesse caso aqui, colocação de tubulações para facilitar a oxigenação, escoamento horizontal, as macrófitas, e aqui são os tipos de plantas que são possíveis ou que vêm sendo utilizadas em escala real ou mesmo em pesquisas, né? A tifa, conhecida como taboa, certo? Que é essa aqui, ó, que é essa mesma daqui, ó. Nós temos a espécie Juncos,
que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo, e outras aqui, capins, né, como essas aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, todas essas plantas aqui, todas essas espécies, alicórnia, enfim, todas essas aqui, existem aplicações em escala real ou em pesquisas. Mais uma vez mais, a escolha da planta é muito importante, que ela seja compatível ali com aquelas condições climáticas, com a presença de sombra ou não, enfim, e também com a maior ou menor capacidade de remoção desses poluentes presentes, de adaptação às características dos esgotos. Uma vista aqui, olha, de algumas remoções, tanque séptico seguido de escoamento horizontal e vertical, ó. Observem que as remoções de matéria orgânica são bem boas, de sólidos. O de escoamento horizontal tem uma menor capacidade de nitrificação, ó, em relação à vertical, como eu falei, porém, tem uma maior capacidade de remoção de nitrogênio total em relação à vertical. Por quê? Porque na vertical, pela presença maior do oxigênio, acaba interferindo nos processos redox que estão envolvidos na desnitrificação. E observemos que temos uma baixa remoção de fósforo, né? Porque exatamente esse nitrogênio e esse fósforo são removidos somente uma pequena parcela, né, pela incorporação na biomassa vegetal. E remoção de cerca de 1 a 3 unidades logarítmicas no tocante a coliformes termotolerantes. Bom, esse tipo de sistema também vem sendo aplicado no semiárido, viu, Gessilã? Para pequenas comunidades, e essas plantas, né, especialmente capins aí, são bem adaptados aos elevados níveis de insolação, de temperatura, e até mesmo das características dos esgotos. Eu não falei de uma forma geral aí das lagoas e dos sistemas naturais, mas quais são as principais vantagens desses sistemas? São sistemas de baixo custo de implantação, operação e manutenção. E especialmente porque eu não preciso, né, de oxigênio a partir de sistemas de aeração. A exceção, por exemplo, das lagoas, né, as lagoas aeradas facultativas e de mistura completa, etc., eu tenho esse fornecimento. Mas na maior parte das lagoas, esse fornecimento é gratuito ali pela fotossíntese algal, tá? E no caso das uétonas, a grande vantagem é exatamente essa, muitas vezes, a possibilidade de reaproveitamento dessa biomassa, desse capim, como forrageira, retorno desses nutrientes ali que vão ser transformados em biomassa vegetal, e também a possibilidade, muitas vezes, de uma boa relação com o ambiente construído, como eu mostrei, né? Várias dessas plantas têm um aspecto visual muito, muito bacana, né? E que, às vezes, nem parece que a gente está em um sistema de tratamento de esgotos, tá bom? Então, sim, tem aplicação mesmo para o semiárido, né? E que se tem uma boa remoção de matéria orgânica, dependendo do sistema de nitrogênio, baixa de fósforo, né? E de moderada a boa para coliformes termotolerantes. Bom, então, por fim, o último comentário, né, que eu queria deixar é que tanto as lagoas quanto os métodos de exposição controlada no solo, né, têm como características principais o quê? Além desses baixos custos, uma elevada demanda diária, tá bom? Então, isso é o que pesa contra esses sistemas, mas, obviamente, que, por exemplo, no interior, normalmente, a área não é um problema. Mas, certamente, se a gente está trabalhando esgoto na parte urbana, isso pode vir a ser um empecilho. Ok? As lagoas de estabilização, elas são a tecnologia de tratamento de esgotos mais utilizada ainda no Brasil, no estado do Ceará, no Brasil e na América Latina como um todo, muito embora nos novos sistemas vem se trabalhando outras alternativas tecnológicas, por exemplo, como os reatores UASB, que eu vou apresentar para vocês, né, como uma aula assíncrona.